Doutor, quantos quilos eu preciso perder para fazer uma cirurgia de contorno corporal e ter um bom resultado? Sendo que eu não quero ter riscos de ter trombose, complicação na minha cicatriz, infecção e assim vai. Bom, para que a paciente tenha segurança no intraoperatório e no pós-operatório, é muito importante que a gente siga alguns parâmetros de segurança. Um dos principais parâmetros de segurança é a obesidade. O fator obesidade, que é um índice de massa corporal acima de 30, como que se calcula? Está aqui a fórmula e está aqui a tabelinha de sobrepeso, normalidade, sobrepeso, obesidade grau 1, 2 e 3. Seguindo essa tabela, a gente vai ter como ter uma ideia de riscos de infecção, má cicatrização, trombose e outras complicações mais severas num pós-operatório de abdominoplastia, por exemplo. Para que a gente fuja desses riscos, a gente precisa caracterizar e qualificar essa paciente dentro dessa tabela aqui acima. Porém, existe uma certa relativização. Cada caso acaba tendo uma característica exclusiva. Então, um paciente com MC acima do normal, acima de 25, entre 25 e 28, está numa faixa de transição do sobrepeso para a obesidade, mas que ainda tem riscos próximos das pacientes que têm taxas normais, ou seja, que está dentro da normalidade. Essa paciente a gente poderia fazer uma cirurgia de contorno corporal com riscos aceitáveis e resultados muito próximos do ideal. As pacientes que estão com MC acima de 28, 29, são aquelas pacientes que estão beirando a obesidade, a gente vai ter consequentemente riscos muito próximos de infecção, trombose e outras complicações relacionadas ao pós-operatório que uma paciente obesa tem. Então, obesidade é uma patologia. Pacientes que vão se candidatar a uma cirurgia estética, elas devem ter suas patologias compensadas, seja ela hipertensão, diabetes, hipotireoidismo ou obesidade. Então, uma paciente que tem obesidade, teoricamente, não tem indicação de cirurgia estética, mas sim do tratamento e compensação da obesidade, que na prática é o emagrecimento e a queda nessa tabela de classificação para um sobrepeso razoável. Não é obrigatório que uma paciente esteja no peso ideal para realizar uma cirurgia plástica, mas é óbvio que se nós estamos pensando em riscos otimizados, o melhor é que essa paciente esteja mais próximo do IMC de 25. Então você vai calcular o seu peso dividido pela altura ao quadrado, você vai ter o índice de massa corporal, que é uma das balizas que nós utilizamos para nos basearmos e termos uma ideia de risco pós-operatório e planejamento de cuidados e também de expectativa de resultado. Pacientes que são operados acima do 28, 29, a gente não pode ter uma exigência muito grande de resultado, porque essa paciente invariavelmente vai ter um resultado abaixo do que o esperado. E é por isso que alguns médicos batem no martelo e não operam pacientes acima do IMC 28, 29, como é o meu caso. Por quê? Porque eu quero o resultado ideal para minha paciente, eu quero riscos otimizados. Médicos que acabam tolerando, eles vão relativizar. Existe possibilidade de a gente entregar alguma melhoria no contorno corporal e melhora da autoestima para essa paciente? Se a resposta for sim, então a gente pode optar por algum tipo de terapia para essa paciente. Mas, essa paciente fazendo uma dieta, a gente consegue reduzir o risco dela? A gente consegue operar ela no momento mais próximo do ideal? Se essa resposta for sim, então vamos perder peso. Se a resposta for, já realizamos diversas dietas, essa paciente tem muita dificuldade para perder peso e na característica corporal dela nós conseguimos ter um resultado razoável, essa paciente entendeu essa realidade, então a gente pode relativizar e dentro dessa característica, desse contexto, realizar algum tipo de tratamento cirúrgico, que pode ser abdominoplastia, que pode ser lipoaspiração, torsoplastia, braquioplastia, qualquer que seja a cirurgia de contorno corporal. Então a realidade é essa, não existe uma matemática precisa, o que existe é uma relativização de risco, expectativa de resultado e uma avaliação específica do que é preciso ser tratado nessa paciente. Flacidez de pele, flacidez muscular, acúmulo de gordura, contorno corporal, projeção do glúteo, contorno do quadril e assim vai. Então quando a gente está falando na busca de um contorno corporal melhor, de um abdômen mais chapado, de uma cintura mais bem definida, é óbvio que os melhores resultados vão estar no polo de menor peso, no polo de peso dentro da normalidade ou até mais ou menos 27, 28 IMC.
Se você está acima desse cálculo, é uma matemática simples. Então a resposta é: quantos quilos nós precisamos para chegar no IMC de 26, 27? É o que você precisa perder para fazer uma cirurgia com segurança e com resultados relativamente previsíveis e adequados. Ok? Então hoje eu falei sobre peso, expectativa de resultado, quantos quilos você precisa perder para realizar uma cirurgia de contorno corporal, que são perguntas que eu recebo a toda hora, tanto nas redes sociais quanto no consultório. E de uma maneira um pouco mais complexa e um pouco mais elaborada eu procurei responder aqui para vocês. Não existe uma resposta precisa sem que eu avalie a paciente, sem que eu veja a pele, flacidez muscular, características anatômicas, veja se o IMC dessa paciente é compatível com o resultado ou não, se essa paciente está acima do IMC aceitável, como que a gente vai perder, quais são as medidas, quantos quilos, e aí a gente planeja um tratamento adequado. Isso é medicina, isso não é venda de resultado. Isso é um tratamento ideal para um diagnóstico realizado no consultório, e é por isso que eu não falo às vezes para você, numa pergunta na internet, de uma maneira simples, quantos quilos você precisa perder sem te examinar. Um grande abraço e até o próximo vídeo.